Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Seca no Pantanal. Pecuaristas recorrem à água subterrânea para evitar que mais animais morram de sede. PIB do Brasil cresce 7,7% no terceiro trimestre. O índice da agropecuária recuou no período. Nesta edição, você vai ver o que esperar para o mercado de boi e bezerros em 2021. O CPEA vai trazer as tendências para o novo ano. Preço do suíno vivo cai mais de 12% em uma semana em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. E o dólar recua para R$ 5,13. É o menor patamar da cotação em 5 meses. Tudo isso e mais nessa edição que já está no ar. A estiagem está castigando a pecuária no Pantanal Mato-Grossense. Em uma fazenda da região, mais de 20 cabeças de gado morreram por causa do tempo seco. Agora os pecuaristas buscam alternativas para evitar mais perdas. Vamos até Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni conta pra gente qual é a situação. Seja bem-vindo. Oi, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos. As imagens que o telespectador vai acompanhar daqui a pouco, Kellen, feitas pelo repórter Pedro Silvestre, mostram que a situação é realmente dramática, né? O pecuarista pantaneiro já enfrentou ao longo desse ano muitos problemas decorrentes ali da seca, né? Tivemos um grande caso de incêndio ali na região, né? Que já foi um problema muito grave, especialmente ali no fim do primeiro semestre e início do segundo semestre. E agora aquela seca que persiste, né? Falta chuva, falta água e aí os animais padecendo, né, morrendo muitos aí por desidratação, e os pecuaristas buscando realmente alternativas, até mesmo reativando estruturas que estavam paradas há anos, há décadas, para tentar colocar em prática e tentar minimizar o impacto da falta de chuvas ali na região do Pantanal. O Pedro Silvestre, como eu mencionei, esteve na região, testemunhou esse drama e preparou uma reportagem que a gente exibe agora, olha só. Mais de 20 cabeças de gado morreram por causa da estiagem na fazenda do Breno. Preocupado com a situação, mandou limpar 6 represas antigas, construiu 8 novas e ainda desembolsou cerca de R$ 5.000 em água para o abastecimento. Agora o pecuarista trabalha na construção de 2 poços artesianos na propriedade de 9.000 hectares. A força-tarefa é para evitar novas mortes do rebanho de 2.000 cabeças. O dia a dia aqui na fazenda ficou só para isso, só para não deixar o gado morrer. Serviço essencial, que era cerca, curar bezerro, deixamos tudo de lado. Deixamos praticamente tudo de lado e partimos só para socorrer o gado com água. A seca também compromete reservatórios naturais, como corichos, represas e açudes da propriedade de 9.400 hectares do Ricardo. Para garantir o fornecimento de água para os animais, ele também recorreu à água subterrânea, com a construção de um novo poço de 40 metros de profundidade e a reativação de outro da década de 1970, que nunca foi usado. Os poços eram da época do meu avô, à frente da propriedade, do meu pai, né? E eu, nessa nossa gestão já aqui na fazenda, de 15 anos no mínimo que a gente está acompanhando a propriedade, é a primeira vez que a gente está reativando esse poço. A situação preocupa a entidade do setor pecuário de Mato Grosso. Os animais continuam tendo bastante dificuldade em se alimentar e também suprir as suas necessidades de água. Ainda está havendo muitas mortalidades. A cada dia, a estiagem se intensifica e o Pantanal mato-grossense agoniza os reflexos da seca histórica. O cenário é desolador. Jacarés, animais silvestres, diversas espécies de pássaros e o gado disputam espaço nas pequenas poças que ainda restam dentro do bioma. Todo tipo de bicho está sofrendo, todinho. Não tem um que não está faltando água para ele, não. Está todo sofrendo. Na disputa pela água, os mais debilitados não resistem e acabam ficando pelo caminho. Situação que impressiona quem se dedica apenas a salvar a vida dos animais. Tão doída de ver, né? Pra gente que cuida, ver os animais assim, morrendo aqui nas margens, aí você mesmo tá vendo aí. Seca tão doída que tá vindo aí para destruir nós aí. Perdemos mais de 30 reis de seca aqui. Foi um ano cruel, este ano aqui foi dificultoso demais para nós. Pois é, foi um ano muito cruel, está sendo um ano muito cruel, né? As imagens falam por si
e os depoimentos ajudam a contar essa história, né, Kellen? Lembrando que a gente está no mês de dezembro já, um mês que costuma a gente ver o Pantanal com uma situação completamente diferente, imagens completamente diferentes, é um momento normalmente, que as águas começam a subir, né? Então realmente é algo atípico que vem acontecendo esse ano e o drama dos pecuaristas, o drama de quem vive naquela região realmente chama a atenção, né? E os prejuízos, como a gente está acompanhando, estão se multiplicando ali para aqueles produtores. Patrone, a gente acompanha esse desafio vivido pelos pecuaristas do Pantanal e eles também pedem a prorrogação do prazo para proteger os animais contra a febre aftosa. Esse pleito foi atendido? Exatamente. Há esse pedido, né, reforçando aqui que ontem, né, o Ministério da Agricultura oficializou a prorrogação do prazo para vacinar os animais contra a febre aftosa, dessa etapa de novembro, né, que está avançando agora durante o mês de dezembro, em 3 estados, inclusive Mato Grosso. A nova data varia de estado para estado. Aqui em Mato Grosso, no caso, a prorrogação foi para toda a região, exceto o Pantanal. A prorrogação foi do dia 30 de novembro, quando era o fim já previsto, até o próximo dia 10 agora de dezembro. Os pecuaristas podem vacinar os animais. Nessa etapa, vacina-se animais de 0 a 24 meses, né, até 2 anos de idade. Então, esses produtores de outras regiões podem vacinar até o dia 10. No caso do Pantanal, a vacinação já ia tradicionalmente até o dia 15 de dezembro. Ela é um pouquinho maior por conta das dificuldades, normalmente, da cheia no Pantanal nessa época do ano, diferente do que está acontecendo agora. Só que diante da seca, Kellen, diante de todos esses problemas que a gente tem visto, os pecuaristas acham que esse prazo é muito curto e pedem a prorrogação, a dilatação desse prazo além do dia 15 de dezembro. A Daniela Bueno, que é diretora executiva da Acrimate, falou sobre esse pedido. Vamos entender o motivo agora, olha só. Os animais estão bastante debilitados e fazer essa movimentação nas grandes extensões no Pantanal é muito perigoso, porque eles não têm força suficiente para poder fazer essas grandes movimentações e pode haver um maior número de óbitos durante esse manejo para vacinação. Nós esperamos realmente que os técnicos do INDEA vão em loco para eles poderem comprovar e fazer os relatórios necessários para subsidiar o Ministério da Agricultura para que realmente haja essa prorrogação na etapa de vacinação para o Pantanal. A Acrimate já oficializou esse pedido, o Sindicato Rural de Poconé também já oficializou esse pedido junto ao INDEA. E agora pela manhã eu conversei com o Renan Tomazelli, que é o diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária aqui de Mato Grosso. Ele tinha acabado de sair de uma reunião, né, online aí com o pessoal do Ministério da Agricultura lá de Brasília e realmente há essa possibilidade, o INDEA está estudando, então deve realizar a prorrogação atendendo ao pedido dos produtores. Mas essa oficialização só deve sair na próxima semana. De qualquer forma, mostrou-se aí o INDEA bastante sensível à situação dos produtores e deve, portanto, atender esse pedido. Mas, repetindo, a oficialização só na semana que vem, Kelly. Obrigada, Luiz Patrone, pelas informações. Obrigada a você, ao Pedro Silvestre, pela cobertura aí em Mato Grosso. O dólar atingiu o menor patamar desde o dia 30 de julho. A moeda norte-americana chegou a R$ 5,12 na mínima do pregão de hoje. Vamos ver agora como é que está o dólar. Neste exato instante, a moeda está valendo R$ 5,13 mais 9. R$ 5,13 mais 9. Continua com perda de valor. Vamos ver, inclusive, porque essa queda já supera 2%, chegou a superar 2% no pregão de hoje. Silvio Campos está ao vivo conosco, economista da Tendência Consultoria, para explicar o que faz o dólar ter uma queda tão aguda no dia de hoje e chegar a essa mínima de 5,12. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Na verdade, esse é um movimento que a gente já tem observado ao longo das últimas semanas de queda do dólar no exterior e agora esse movimento ganha um pouco mais de força aqui também, né? Como a gente sabe, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no ano de 2020, né? Ou seja, tem ainda muita gordura em relação às demais moedas. Então, conforme há uma continuidade dessa queda global do dólar, e aqui ainda um cenário de incertezas, mas ao menos uma expectativa de encaminhamento dessas questões fiscais aí nos próximos meses, a gente tem uma devolução de parte dessa gordura acumulada aí nos últimos meses. Quais foram os fatores, o gatilho ou a conjuntura que levou a essa depreciação do dólar no mercado global e que acaba por impactar o mercado doméstico aqui no Brasil? Acho que são duas coisas, né? Em primeiro lugar, a expectativa de que a questão da pandemia seja superada nos próximos meses, né? Tem toda uma percepção de avanço das vacinas, desse início de processo de vacinação
no mundo avançado, mas também, e aí o gatilho principal mais recente foi o resultado das eleições nos Estados Unidos, né? A vitória democrata criando a expectativa de que pelo menos a guerra comercial mais aguda com a China seja superada, então um quadro de menor tensão, né, entre as duas potências, e com isso, né, uma situação de menor aversão ao risco, consequentemente o dólar cai num contexto como esse. Muito bem. Aqui no Brasil a gente tem taxa de desemprego ainda alta, temos desafios fiscais, relação dívida-PIB, incertezas em relação ao avanço das reformas. Tudo isso continua muito parecido com o que a gente tinha nos últimos meses, porque o dólar não está mais seguindo essa questão doméstica, que é ainda algo a se resolver, Silvio. Sem dúvida, né? Ele segue sim, até porque se não tivéssemos esses problemas que são desafios grandes, né, do ponto de vista local, olhando os fundamentos, o que os modelos nos dizem é que essa taxa de câmbio deveria estar em 4,20, 4,30. Quer dizer, então ainda tem uma margem muito grande e essa margem existe exatamente porque temos problemas muito sérios ainda para serem resolvidos, né? E sabemos que parte desses problemas não serão encaminhados talvez da melhor maneira, né? Especialmente a questão fiscal, né? Como a gente sabe, o Brasil sai dessa pandemia muito machucado do ponto de vista fiscal, uma relação dívida-PIB perto de 100% e muitas dificuldades para encaminhar essa agenda, né, de reformas no próximo ano. Então, até por essa razão, ainda temos uma taxa de câmbio que é bastante depreciada para o nosso padrão histórico, mas o que temos visto nos últimos dias é, como eu disse, uma correção de parte desse excesso, né, dessa gordura. Por isso que, olhando aí a curto prazo, a gente pode até ver o movimento indo um pouco além, mas limitado por esses problemas internos. Silvio, muitos dos que nos assistem querem saber o que pode ser esperado para 2021 quando o assunto é dólar. A gente viu a moeda alcançar hoje, no 2020 ao redor de 6, agora a gente vê a moeda em 5,13. Isso muda drasticamente a formação de preços, por exemplo. Como você está vendo o 2021? Como são as suas projeções de câmbio? A gente ainda tem esse foco, né, essa bifurcação, vamos chamar assim, de incerteza com o encaminhamento da questão fiscal, né? A gente sabe dos atrasos, né, que estão ocorrendo, mas o que se espera é que minimamente a responsabilidade fiscal prevaleça, a despeito das dificuldades. E isso, se não geraria um clima de grande entusiasmo local, pelo menos esfriaria um pouco dessas preocupações mais agudas. E acho que nesse contexto de alguma acomodação das tensões internas, a gente pode imaginar esse dólar olhando aí o próximo ano indo um pouco abaixo de R$5. Nossa expectativa inicial aí para final de 2021 na faixa de 4,90. Mas, de novo, ainda é uma variável que a gente ainda tem muita volatilidade pela frente, né? Então é bom sempre ter bastante cuidado, né? Até porque esses movimentos, né, têm sido bastante bruscos, né? Mas olhando esse cenário, expectativa de um dólar um pouco abaixo de R$5 no próximo ano. E neste ano, final do ano, está em quanto? Nossa expectativa desde maio é 5,35, né? Claro que esse movimento mais recente nos surpreendeu um pouco. Então, a princípio, é bem provável que fique agora mais perto desses 5,10, 5,20, olhando que até o fim do ano ainda temos algumas decisões importantes, né? Como, por exemplo, a votação da LDO. Ou seja, qualquer situação que saia um pouco desse contexto pode gerar alguma pressão aí até o fim do ano. Tá bem. Silvio Campos, Tendência Consultoria, muito obrigada pela presença, pela análise. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Até a próxima. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 7,7% no terceiro trimestre deste ano. Os dados divulgados na manhã de hoje indicam a saída do país da chamada recessão técnica, que é um período de 2 ou mais trimestres seguidos de queda no PIB. Com o resultado, a economia brasileira se encontra ainda comparativamente no mesmo patamar de 2017. O PIB brasileiro cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020, ante o recuo recorde de 9,6% registrado nos 3 meses anteriores. O resultado indica que a economia do país saiu da chamada recessão técnica, período de 2 ou mais trimestres seguidos de queda no PIB, e agora está no mesmo patamar de 2017. No período, o índice da agropecuária recuou 0,5%, enquanto os setores da indústria e de serviços tiveram alta. Quando os dados são observados no acumulado do ano até o terceiro trimestre e comparados ao mesmo período de 2019, a agropecuária cresceu 2,4%, enquanto a indústria e os serviços registraram queda. Os preços do boi e do bezerro atingiram patamares recordes em 2020. A questão agora é saber
o que esperar para 2021. O Thiago Bernardino é pesquisador do CPEA e conta pra gente. Bernardino, seja bem-vindo. Qual é o cenário base de 2021 para estes mercados, hein? Olá, Kellen. Boa tarde a todos. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer ouvir, né, de resposta, ou o que está se fazendo hoje em dia, principalmente a cadeia. A gente vem de um ano realmente pós-2019 com recordes de preço acima de 200, chegando esse ano a quase 300, e o que esperar? Realmente a gente vai contar sempre com uma oferta e demanda, oferta ainda vindo um pouquinho restrita, reflexo de 19 e 20, ainda assim no campo, até mesmo algumas áreas secas, e eu acho que o ponto-chave do ano que vem vai ser a demanda que é o determinador de preço principal, seja a demanda externa, seja a demanda interna. Essa recuperação, até que a gente está observando hoje do PIB do terceiro trimestre, é importante para o consumo doméstico, mas também a gente tem que ponderar um pouquinho se a China vai continuar com esse apetite. Bom, então vamos à primeira parte. A gente está aqui falando de boi, a oferta segue restrita para determinar a alta dos preços ou a manutenção em patamares historicamente altos. Você deixou uma interrogação no quesito demanda. Lá na China, que foi um dos principais clientes da carne bovina brasileira, o consumo doméstico, né, o consumo per capita ainda é considerado baixo. O CPEA acredita que este é um gatilho para a manutenção das exportações em patamares elevados, assim como a gente viu em 2020? Sim, eu acho que a gente acha que a China ainda vai ser ainda um grande comprador, até porque ao redor do mundo, né, a gente tem poucos grandes fornecedores pelo apetite que a China precisa. Então a China, sim, ela vai ser um grande parceiro ainda. A gente precisa realmente ponderar se uma arroba continua forte, um real valoriza, realmente em termos de competitividade, como a gente vai ficar em relação aos nossos competidores, principalmente América do Sul, Estados Unidos, assim por diante. Então o dólar tem um pouquinho aí de ponderação a ser tratado, mas a China ela vai continuar comprando. A gente precisa saber se no volume, no apetite que foi ao longo de 2020. Muito bem. Aí o outro ponto que você colocou foi o consumo doméstico. Houve recuo neste ano de 2020, tratando-se de carne bovina. A tendência é de manutenção nos patamares mais baixos ou uma retomada da economia pode já aquecer esse mercado consumidor? No curto prazo, aos preços que estão a carne bovina, e realmente a economia ela não vai recuperar de uma hora para outra, ela está recuperando. Então, no curto prazo, isso pode ter seu motivo de pressão, porque a renda do consumidor cai, a gente tem outros gastos no começo do ano, isso é natural, tá, para qualquer família, e eu acredito que ao longo do ano, sim, a demanda, principalmente do meio do ano para frente, a demanda interna, ela vai responder positivamente. Então, é um processo de transição aí, mas a demanda, eu acredito muito que ao longo de 2021, ela vai recuperando e vai dando resposta em termos de precificação de toda a cadeia bovina. Tem uma pergunta aqui da audiência questionando se a arroba para 2021 deve estabilizar ao redor de 250. O que você acha? É um patamar interessante. Você começou o bloco falando sobre as cotações na B3, a gente chega até uma cotação de 270 em outubro, sei que ainda está um pouco longe, mas chegou assim a esse patamar de 250, principalmente de investimentos de maio. Então eu acredito que é um patamar de arroba 250, 270 muito plausível para o ano que vem. Muito bem, isso tudo para falar de boi. Vamos projetar então os cenários para bezerro, patamares recordes. O que podemos esperar? Qual o cenário base? A gente vai falar de bezerro e a gente falando de boi. É só um ponto importante. Recria vai ser muito importante ano que vem. Eu acho que é o ponto de sucesso para o pecuarista, quem fizer uma boa recria, porque o bezerro vem caro. O bezerro ele subiu de preço, como o boi oscila, ele também oscila um pouquinho para baixo, mas acredito que ainda no começo do ano em patamares firmes, porque a gente vem, como eu disse, ainda de um período um pouco mais prolongado de seca e, evidentemente, o pecuarista, criador, especulando um pouco. Mas no começo do ano é tradicional um volume maior de vacas, um volume maior de bezerros, mas principalmente saindo lá para março, abril, maio, o tempo de desmame. Mas ainda nas próximas semanas o bezerro continua em patamar firme. Para 2021, o preço do bezerro tende a ser inferior a de 2020? De acordo, mais ou menos como a gente pensa, né, até mesmo do boi gordo, o preço tende a se acomodar, porque muita gente segurou a matriz, é o menor número de abates desde 2012, total de animais, então muita gente produziu esse animal. Então a tendência é que esse animal apareça, sim,
em 2021, 2022. Então, a perspectiva é sim de uma precificação menor. Muito bem. Thiago Bernardino, obrigada por trazer as previsões para 2021. A nossa audiência agradece. Volte sempre e boa tarde para você. Nós que agradecemos sempre o convite e estaremos sempre à disposição. Um grande abraço, uma boa tarde. Obrigada a você também. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.